Ontem nós vimos, então, antecipado aqui no nosso Bastidores CNN, um encontro entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. O que eu apurei foram os bastidores para que levasse, o que levou Michele Bolsonaro a ceder e fazer esse vídeo com Flávio. Eu apurei que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi estratégico nesse processo de convencimento. Foi ele que impediu a esposa, Michele Bolsonaro, que gravasse esse vídeo em apoio ao filho, o candidato do PL à sucessão presidencial, Flávio Bolsonaro. Segundo relatos feitos a mim, Bolsonaro insistiu que a saia justa entre a mulher e o filho fosse superada, com o risco de enfraquecer a direita como um todo. Michele, que vinha resistindo a um aceno mais firme de apoio, decidiu atender ao marido e nesta terça-feira, como nós vimos, gravou com Flávio. O vídeo deve ser usado já na primeira semana de estreia oficial da propaganda eleitoral nos palanques eletrônicos, televisão e rádio. Bolsonaro tem manifestado preocupação com divisões em sua base eleitoral que possam afetar inclusive a formação de uma bancada legislativa expressiva. O foco de Jair Bolsonaro, que cumpre prisão em regime domiciliar, é que o PL faça a sua maior bancada no Senado Federal e que viabilize a eleição de um presidente de direita da Casa Legislativa. É prerrogativa do presidente do Senado Federal, inclusive, abrir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que Michele também grave vídeos para candidatos aliados nas disputas aos governos estaduais, como para a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, aliadíssima de Michele. As pesquisas do partido apontam que a imagem de Michele, que costuma ser associada com humildade e honestidade, tem potencial de fazer Flávio recuperar apoios. Primeiro, no segmento evangélico, ele tem oscilado negativamente nesse segmento importante do eleitorado, e também quebrar parte do eleitorado feminino, que hoje tem uma majoritária preferência por Luiz Inácio Lula da Silva. Clarice Oliveira, vamos olhar um pouquinho para o papel de Michele Bolsonaro. No off, ou no âmago, a gente sabe que Michele Bolsonaro não está tão disposta a entrar de cabeça na campanha de Flávio Bolsonaro. E ela já sinalizou isso para vários aliados. Mas teve o pedido do marido e mais do que isso. Quando ela faz aquela crítica pública a Flávio Bolsonaro, ela chegou a perder seguidores nas redes sociais. E quando ela fala que está novamente com Flávio, ela chegou a ganhar seguidores. Mostra que o eleitorado bolsonarista espera essa postura dela e não um desacordo com o candidato do PL à presidência da República. Eu acho, Uribe, que mais do que os seguidores dela nesse momento, conta muito mais o impacto que ela tem para Flávio Bolsonaro. A gente precisa olhar essa briga toda e a solução desse conflito não só como uma vantagem para Michele Bolsonaro, mas principalmente como um ganho para Flávio. O candidato à presidência é ele. Ela provou nesse processo todo que ela tem capital eleitoral e que ela não precisa da autorização do marido e nem de um pedido dele para fazer o que eventualmente pode ser estratégico para ela. Fato é que também, no atual momento, a recomposição com Flávio Bolsonaro é interessante para Michele. Ela também não pode se isolar completamente. Ela deu uma demonstração de força extremamente significativa quando ela foi para as redes sociais e peitou o enteado publicamente, mostrou que ela pode fazer um estrago brutal na campanha dele, porque quando a gente olha as pesquisas de intenção de voto, as pesquisas, salvo engano, foi a Quest que fez um recorte sobre o desempenho de Michele, o desempenho de Flávio, comparado ali, levando-se em consideração o aceite da população a essa união, novamente, do enteado com a madrasta, fica muito evidente que Flávio cresce novamente nas pesquisas, em parte por conta da reconciliação com a madrasta. Então, mais do que Flávio Bolsonaro agregar seguidores a Michele ou ela perder seguidores de Flávio, o que, claro, não é bom para ela, mas não vai, muito provavelmente, não vai prejudicar a capacidade dela de se eleger. Ela provou que ela pode ser peça-chave na capacidade de Flávio Bolsonaro de, sim, conquistar um mandato de presidente da República. E aí, essa parte do projeto é mais importante. Não acredito, eu custo muito acreditar na ideia de que Michele Bolsonaro foi enquadrada pelo marido, pelo PL, por Valdemar Costa Neto, seja quem for, e baixou a cabeça e foi lá ao lado de Flávio Bolsonaro. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo muito mais ela sendo inteligente de agora colher os frutos da demonstração de força que ela deu. Então é o seguinte, tá bom, eu tô aqui,
mas eu espero ser contemplada. E ela vai esperar ser contemplada com frutos na sua própria campanha, na acomodação de aliados, provavelmente, na estratégia eleitoral do PL, algo que ela demonstrou em mais de uma ocasião que ela ficou insatisfeita. Falou, por exemplo, que ela não teve autonomia para emplacar mulheres, desenvolver as candidaturas de mulheres como ela gostaria pelo país. Então, tem muitos frutos que podem vir para a própria Michele Bolsonaro nessa recomposição. Nesse momento é interessante para Flávio e é interessante para Michele. Eu enxergo hoje, neste momento, claro que a gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem nas suas mãos um capital político muito grande, mas cada vez mais esse capital está se dissipando entre os seus herdeiros. E o que está muito claro é que Flávio não é a única pessoa a abocanhar os votos de Jair Bolsonaro. Michele também está abocanhando grande parte. Então existe uma divisão da base bolsonarista entre esses dois protagonistas. Se eles vão juntos, eles ficam mais fortes, é interessante para ambos neste momento. Mas o que estava acontecendo lá atrás é que Michele Bolsonaro estava sendo espirrada, estava sendo deixada de canto e não estava participando da tomada de decisões da campanha presidencial. Eu imagino que ela, neste momento, tô aqui, vim aqui, posei para foto, dei entrevista, gravei videozinho, mas me tratem bem daqui em diante, porque senão eu já mostrei para vocês que eu posso fazer estrago aqui. Então, eu veria muito mais ela por essa ótica. E não aquela ideia, agora a Michele botou o rabinho entre as pernas e veio para o lado do Flávio. Eu acho que foi ele que teve, de alguma forma, de trazer a sua madrasta para perto de novo, porque eu acho que ele tinha mais a perder do que ela com essa cisão, com essa ruptura na relação. Justamente. Foi aí que ele teve que pedir desculpas públicas, teve que acioná-la, teve que conversar com Damares Alves e Celina Leão para convencerem Michele, e aí muito a contragosto ela vai apoiá-lo, porque ele viu que ela virou uma peça estratégica. E a gente tem a preocupação do Jair Bolsonaro, ele está preocupado que preso você não tenha mais o tamanho que a direita tinha quando ele estava solto e que novos nomes da direita possam substituí-lo. Eu estou falando de Pablo Marçal, eu estou falando de Renan Santos, eu estou falando de Ronaldo Caiado, vários outros nomes que podem dividir a base aliada dele. Essa é a grande preocupação dele. Ele não quer que uma celeuma dentro da família acelere esse processo.